Este projeto é um projeto free, ele já está free na internet há muito tempo. A gente costuma sempre, né? Quem está aqui há mais tempo sabe disso, quem está chegando por agora já fica sabendo também. Nós somos muito respeitosas e devemos ser muito gratas por quem cria o molde, tá? Então a gente sempre respeita muito. A gente faz aqui adaptações, eu quero deixar isso claro para vocês, assim. Nós estamos acostumando, assim, a enviar os moldes para vocês sem nenhuma especificação, tá? Vocês têm que ver o passo a passo para ver como é que a gente faz. O que a gente traz aqui é muita coisa boa. Primeiro, o modo de fazer, aquele que assusta sempre a gente, né? Então, o modo de fazer. O molde adaptado, normalmente, é porque nós colocamos as margens de costura, nós acrescentamos as margens de costura, e às vezes, quando a gente vai imprimir um molde, eu sei que eu não sou a única que sabe disso, né? Mas para que vocês não se sintam sozinhos, quando a gente vai imprimir um molde, sai um pedaço numa folha, uma parte na outra, aí a gente tem lá pouca experiência, né? E tem, sei lá, vamos dar o formato aí um formato importante, por exemplo, de uma parte de uma cabeça, e a gente vai imprimir, não sai todo. E aí a gente já tem aquele receio, será que eu fiz certo? Será que eu dei certo? Mas não tem problema, é óbvio, né, que a gente tem também essa noção de que se faltou ali um pedacinho, né, de uma curva da cabeça, que é o que eu tô falando como exemplo, que a gente pode acrescentar. E que a gente pode, por exemplo, imprimir um molde, dobrar e espelhar. A gente sabe disso. Mas só quem já procurou e já quis moldes assim, né, que a gente baixa por aí, que estão livremente, porque eles vão passando, gente, eles vão passando de mão em mão, né? Quando um molde chega livre na internet, é porque alguém passou, alguém xerocou, alguém fotografou, alguém escaneou, aí eu copiei, daí eu passei para Marion, daí a Marion envia para, né, para outra pessoa, e é por isso que lá no final, às vezes, quando ele chega na gente, ele não se encaixa, tá? Então, voltando no que eu estava falando, quando a gente vê esses pequenos pedacinhos que faltam, é óbvio que a gente pode encaixar, mas a gente sabe disso quando a gente tem muita experiência. No começo a gente fica assim, mas quando falta esse pedacinho, será que a outra parte vai encaixar, a parte do corpo? Porque a gente não fica segura. Então a adaptação que a gente faz é assim, tá? Então vou enfiar aqui um leve assunto no meio dessa história do molde para dizer para vocês que a gente testa os moldes, coloca eles de uma forma que vocês consigam imprimir em casa 100% para guardar nos seus arquivos, para quando vocês precisarem aí ou quiserem, ele tá lá inteirinho, ele chega inteirinho para vocês, e aí a gente faz também aqueles detalhes que a gente vê, isso não encaixou, isso era melhor assim, então a gente adapta para facilitar para vocês. Por quê, meninas? Porque o artesanato é muito vasto, tem muita coisa linda, e cada uma de nós tem uma personalidade, a gente vê pelas nossas bonecas, né? Pelos nossos brinquedos. Então, quando a artesã criou e fez, ela às vezes está fazendo lá todo, ela quer fazer, e é lindo, todo à mão, todo costurado à mão. E aí, para a gente trazer para vocês costurarem a máquina, por exemplo, às vezes precisa de mais meio centímetro de tecido, porque tem mais uma virada, né? Então, é por isso que a gente adapta e traz para vocês, e por isso então a gente não coloca nos moldes que vocês recebem essas medidas onde fica aberto, porque essa é a nossa forma de fazer, é a forma que se encaixa e a gente faz junto. Outra coisa que nós temos aqui, esses nossos encontros que fazem bem para a alma, fazem bem para os olhos, fazem bem para a criatividade. Então isso é o que a gente encontra nesta forma de fazer.